É famosa aquela frase de que a história, quando se repete como uma farsa, né? Aqui no Brasil parece que está se repetindo com ironia. Vejam só, em primeiro lugar, a questão das prisões. 1.500 pessoas pensavam que estavam sendo recolhidas num ônibus para serem levadas aos seus ônibus ou à rodoviária e foram todas para um campo de concentração improvisado no ginásio da Academia Nacional de Polícia Federal. 1.500 pessoas. Aí eu olho a história brasileira e vejo que em 1968, no 30º Congresso da UNE, em Ibiúna, a então Força Pública de São Paulo cercou o Congresso, que era numa fazenda, e prendeu 800, segundo o relato de José Dirceu em sua biografia. Então, os dias de hoje ganharam da maior prisão em massa do tempo do governo militar. Desses presos, os maiores, os que tinham mais de 60 anos, foram liberados. Aí eu lembro também da história de 1885, na lei do sexagenário, lei Saraiva, se não me engano, em que todo escravo que tivesse mais de 60 anos se tornava uma pessoa livre, né? Então agora as pessoas... A prisão indiscriminada também sofreu uma soltura inexplicável, simplesmente pela idade da pessoa. Não, tem mais de 60 anos, vai embora. Os outros, segundo os advogados que lá estiveram, vão permanecer presos, vão para presídios, as mulheres para o presídio feminino, os homens para o presídio masculino, e vão ser enquadrados em atos terroristas e ações violentas para derrubar o Estado de Direito, né? E eles dizem, esses advogados, que estão preparando habeas corpus. O governo do Distrito Federal informou que são 763 nessa situação. Bom, enquanto isso, o presidente Lula, ao receber a comunicação do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que foi aprovada a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, chamou os manifestantes de domingo de aloprados. Aí eu olho para a história brasileira, 2006, presidente Lula também usou esse adjetivo, aloprados, ao se referir a 7 petistas que foram presos em flagrante, negociando a compra de um dossiê contra o candidato a governo de São Paulo, que ia disputar com a Luiz Mercadante, José Serra, e o candidato ao governo da República, que ia disputar com Lula, Geraldo Alckmin. Foram presos em flagrante e ele usou o termo aloprados também, né? Vejam só as ironias nisso tudo. E a suprema ironia atual é que, como vocês lembram, os manifestantes que estavam em Brasília acampados há quase 70 dias, insistiam em que o presidente Bolsonaro declarasse uma garantia da lei e da ordem para que as Forças Armadas interviessem, né? E agora, né, nesta terça-feira, se falava que se houvesse ameaça de uma nova invasão aos prédios públicos, que o presidente Lula poderia recorrer às Forças Armadas, e a única forma de recorrer é usar uma garantia da lei e da ordem. Exatamente contra o lado que queria de Bolsonaro uma garantia da lei e da ordem. Vocês veem aí a história brasileira dando voltas, né? Eu diria até se retorcendo, com ironias. Por outro lado, mais um caso aí de política que se sobrepõe ao mérito. Uma conhecida pediatra foi indicada pela nova ministra da Saúde para chefiar o departamento de imunização do Ministério. Acaba de ser vetada a doutora Ana Calume Maranhão, porque ela fez postagens anos atrás apoiando a Lava Jato, que revelava o mais gigantesco escândalo de corrupção que o Brasil já viu. Foi vetada.